Okay, will I come Aí depois over? você... eu vou abrir uma revista para ler, e começa aquela dificuldade para ler, você vai na farmácia, você compra um óculos para facilitar a sua vida. Agora, você sabe se o grau é certo ou não? Se você tem algum outro problema na visão, você pode fazer uma escolha errada e, de repente, atrapalhar mais ainda a saúde da sua vista. O oftalmologista Adriano Biondi está aqui e vai orientar quem agora de casa, Sanseverino? Uma querida amiga nossa, a Cristiane Fernandes, que está ao vivo para conversar com a gente. Boa tarde, Cris. Quero que você explique para a gente certinho o que está se passando com você e com o seu olho. Vamos lá. Boa tarde, Lucas, Sol, boa Oi, tarde, linda. doutor, todo mundo aí. Tudo bem, Então, eu já uso óculos já faz bastante tempo e eu tenho pterígio, aquela capinha que nasce no olho e ela acaba invadindo a pupila, né? Então, eu queria saber do doutor se para esse problema um colírio resolve ou somente através da cirurgia. Então, Cristiane, o pterígio, na maioria das vezes, ele pode até ter uma melhora com colírio porque ele descongestiona o pterígio, né? Mas ele, para tirar, para curar, tem que removê-lo cirurgicamente mesmo, né? O pterígio é uma pelinha que cresce por fora do olho. Tem muita gente que confunde até com catarata, não é diferente. E ele gera um pouco de astigmatismo na córnea, então isso atrapalha um pouco a visão. E do jeito que você falou, que está invadindo a pupila, atrapalha um pouquinho mais. Então é cirurgia mesmo, resolve bem. E está muito associado à exposição solar. Tanto é que o pterígio acontece mais em pessoas que moram na área tropical do que nas áreas temperadas. Até coloquei aqui, só um pouquinho, licença para nossa querida. Doutor, põe isso. Esse é o pterígio, esse é o pterígio, exatamente. Entendi. Então, se a pessoa percebe essa pelinha, ela precisa buscar ajuda. Fica avermelhado, fica essa pelinha, daí tem que operar. E a cirurgia é simples? É uma coisa simples? É uma doutor? cirurgia tranquila. Então. Cirurgia tranquila. Ela é um pouco incômoda no pós-operatório porque é na superfície, mas é bem tranquila. Obrigado, viu, Cris? Uma boa tarde para você, um beijo forte, que bom ter sua companhia aqui. Obrigado. É muito linda, tem um sorriso lindo. Agora a gente vai até Taubaté, porque chegou mais uma pergunta pelo nosso WhatsApp. E quem mandou é a Janaína. Vamos conferir. Olá, boa tarde. Eu me chamo Janaína, sou da cidade de Taubaté e o meu filho tem 14 anos. Desde os 7 anos ele usa óculos e eu sempre vivo chamando a atenção dele por ele estar com óculos sujo. E sempre ele reclama que está com um pouco de dor de cabeça e não sei se é por causa do óculos está sujo e ele tem astigmatismo e miopia. E cada vez que ele vai no oftalmologista, aumenta o grau dele. E eu queria saber se tem como ele operar para poder parar de usar óculos ou usar lente, se tem que estacionar o grau dele para ele poder operar ou usar lente, não sei. Obrigada, fique com Deus todo mundo aí. Beijos. Beijo, minha linda, muito obrigada. Então tem duas questões aí, doutor Adriano. A idade com que se pode operar e se o óculos sujo, como disse bem o Luquinha no começo do programa, né? Pela aquela nuvenzinha que fica na frente, atrapalha realmente a visão. Atrapalha sim, mas o óculos sujo, ele é muito um sintoma de grau errado. Porque a pessoa não vê que está sujo. É verdade. Ótimo isso, porque verdade. É muito comum. A gente chega pacientes que, por exemplo, que chegam com catarata mais avançada, o óculos chega muito sujo, porque ele não percebe, ele não consegue perceber que o óculos está sujo. Então são duas coisas misturadas, né? Mas via de regra, muitas vezes o óculos está errado e quando você acerta o óculos, ou seja, o seu filho, por exemplo, ele faz o grauzinho bem certinho para ele vai perceber que está sujo e vai limpar mais. E ele vai querer limpar mais, né? Porque ele passa a perceber que limpa e melhora, né? E o hábito muda. Então esse é o primeiro ponto. E o ponto em relação à idade, realmente tem que esperar estabilizar. Isso aí ocorre mais ou menos ao redor dos 20 anos de idade, que é quando o olho chega no tamanho adulto. Mas antes disso, ele pode usar lente de contato. A partir dos 12, 13 anos já dá para usar lente de contato. Então talvez por isso seja a dorzinha, apareça essa dorzinha de cabeça nele. Muito provável que o óculos esteja já defasado, mas aí você falou, né? Nossa, eu troco sempre, é que o olho está crescendo, né? E muda mesmo. E aí tem que ir trocando uma vez por ano, às vezes até um pouco menos tempo. Ok, mamãe, então aí as dicas do doutor Adriano, né, Luquinha? Mudar um pouco o assunto, porque o inverno está aí e como que a gente pode cuidar muito bem do nosso pet aí com a chegada do frio. Bora conferir então dicas agora no quadro Meu Amigo Bicho.
Olá, o videozinho quem mandou hoje foi a Ana Paula, que está preocupada com a chegada da época mais frio e com a cachorrinha dela, a Luli. Vamos ver o vídeo. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A minha dúvida é referente aos cuidados que nós devemos ter agora, nesse período um pouco mais frio, com os nossos pets, os filhotinhos, né? A minha, essa aqui é a Luli, ela tem apenas 4 meses. Durante o dia eu tô deixando ela sem roupinha e eu coloco à noite. Aí eu gostaria de saber quais os maiores cuidados que nós devemos ter com nossos pets lindos, maravilhosos, que eu tanto amo, né, Luli? Tá bom? A minha dúvida é essa. Beijos pra vocês e até mais. Tchau! Então, Ana Paula, essa época de chegada do frio é sim uma época que a gente precisa ter um pouco mais de atenção com os cachorrinhos. A Luli, né, sua cachorrinha, é uma cachorra jovem, então normalmente ela não sente muito essas mudanças, né? Alguns cachorros, eles precisam, né, eles sentem frio, eles precisam de roupas, né, ou de um cuidado maior com relação ao frio. Alguns cachorros não gostam de roupas, né, ou tem alguma reação, dermatite, por exemplo, isso tem que ser verificado. A gente tem uma ocorrência maior em cães mais idosos, né? Os velhinhos, eles têm problemas de coração, problemas de articulação ou respiratórios e eles sim, eles podem sofrer mais com essa época de frio. Então, o cachorro que tem algum probleminha, ele não pode ser exposto a frio, correntes de ar, é preciso usar roupinhas, né? Porque eles sentem muito nessa época, né? O coração, às vezes, ele sofre bastante, então eles precisam de uma atenção bastante especial. Então, sempre observar nessa mudança, se o cachorro tem alguma reação, algum desconforto, aí sim corrigir, né? Ou dependendo da medicação que ele usa, mudar a medicação. Isso daí, o proprietário ele precisa estar bem atento para ver a mudança que ele sente nessa época de frio. Essa foi a pergunta da Ana Paula. Até a próxima. Beijo pro querido Dr. Marcos, que está sempre com a gente. Você pode mandar as dúvidas, não só de cachorro, gato, papagaio, aranha, periquito, todo ele responde, né, Luquinha? Pois é, e também pelo WhatsApp, pelo assunto do dia, você pode mandar pergunta, que nem o Fernando Cipresto fez. Olá, Sol. Olá, Lucas. Boa tarde. Parabéns pelo programa, sempre trazendo coisas boas para nós. Queria perguntar para o doutor sobre um livro, Como Enxergar Bem Sem Óculos. Ele mostra que os nossos olhos são comandados por seis músculos e a falta de exercício desses músculos ocasiona vários tipos de enfermidades que levam a gente a usar óculos. E então ele diz no livro que se a gente fizer os determinados exercícios, conforme ele mostra no livro, em pouco tempo a gente pode abandonar os óculos. Eu queria saber a opinião do doutor sobre esse assunto. Muito obrigado e até mais. E aí, doutor, olho preguiçoso pode dar isso mesmo? O olho realmente tem os 6 músculos e tem outro músculo que é muito importante, que é o 7º, que é o músculo ciliar, que controla o foco do olho, né? Então, Fernando, exercício para os olhos ajuda um pouco, mas tem limitações. Por exemplo, se tiver alguma opacidade, se tiver uma catarata, pode fazer todos os exercícios do mundo que a visão não vai melhorar porque a luz não passa, né? Então daí tem que limpar a ótica do olho. Mas, por exemplo, para ir um pouco de hipermetropia, por exemplo, leitura é um ótimo exercício. Ler é um exercício, mas quando você começa a ler e fica muito embaçado, é porque aquele mecanismo muscular está no limite. E aí o óculos é importante, mesmo com o exercício. Não, a leitura que o doutor está falando não é ficar com o celular aqui não, né, doutor? É que o olho, quando o olho enxerga de perto, ele está fazendo um trabalho muscular importante. Então você está exercitando, fazendo uma musculação para o olho. Tudo. E hoje a nossa vida é muito no computador, no celular, lendo. Então, assim, a gente faz muito esforço visual. Eu diria que até o contrário é importante a gente lembrar. A gente tem que lembrar de olhar para longe, para relaxar o olho. Então, às vezes tem que olhar pela janela para o olho relaxar. Para o olho, longe, é mais do que 6 metros. Então, se você olhar por uma janela, o que está do outro lado da rua, o olho já relaxa. Olha que legal. Por isso que é gostoso ver o movimento na rua, às vezes, né? Isso relaxa, é fisiológico. Na nossa natureza de olhar de longe. E agora a gente está todo mundo na frente de uma tela, né? Não é biologicamente correto. É o pensar na morte da bezerra, só. Faz assim, se alguém encher muito sua paciência, quiser brigar, você olha para longe. Aí se a pessoa fala assim, não está ligando porque eu estou falando, você fala, não, estou relaxando o meu músculo ocular, entendeu? Você passa por aí. Deixa eu mandar um beijo para Eliana Amaral de Taubaté,
um beijo no seu coração que está aqui no Facebook. Para nossa maquiadora, Ellen Bueno, que está ligadíssima. Sim. E lá para Uruguaiana, uma querida que está acompanhando o programa, a Fabiane Antunes. Beijo no seu coração, minha linda. Muito bom ter a companhia de vocês. Bom, uma novidade, algo bom, porque esse novo medicamento desenvolvido nos Estados Unidos promete melhorar a vida de diabéticos que dependem da insulina. A pílula, por enquanto testada apenas em animais, poderá substituir as injeções diárias para pacientes com a doença do tipo 1, Sol. Muito legal. Vamos falar sobre esse assunto se, né, for tudo comprovado. Vamos falar. Interessante mesmo, né? Bom, termina hoje o prazo para o saque. Luquinha, desculpa, eu te atrapalhei. Gabi, desculpa, mas eu lembrei do mosquito. Como assim? Eu fiquei sabendo ontem, gente, doutor, não sei se você sabe disso, eu tenho medo de avião, né? Eu tinha um pouquinho de medo de avião. Eu falava sempre que tinha que ter o teletransporte. A gente aperta um botão aqui e vira a matéria em outro lugar. Aí um médico que veio ao programa, ele disse que já foi testado o mosquito foi teletransportado? Olha, gente, de insulina para mosquito. Essa é a cabeça de Solange Moraes. Então imagina o que é trabalhar com ela de manhã, à tarde e à noite. É nesse nível, tá? Só para vocês entenderem, tá? Fica bem claro. Fique registrado para você em casa, tá? Bom, termina hoje o prazo para o saque do primeiro lote do calendário do Fundo PIS/PASEP. Tem mais informações para você no próximo bloco, mas que gostoso ter carinho. E tem gente que tá fazendo faxina, mas tá ouvindo a gente, só. Tô aqui na faxina, mas parei um momentinho para desejar bom final de semana para vocês. Um beijo para você, Sol, um beijo para você, Luquinha, e um beijo para minha filha maravilhosa, Ana Luísa.